Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje o tema é como eu juntei os meus primeiros 300 mil. Como eu já disse para vocês, eu estou ali sempre no Reddit interagindo com as pessoas, olhando as principais dúvidas. E sempre quando alguém posta uma conquista, é muito interessante, porque as pessoas sempre perguntam o que que você faz, com o que que você trabalha, como você conseguiu, dá mais detalhes, né, do por trás desse número. Então, para você que gostaria de entender como que uma pessoa fez isso de verdade, esse aqui é o vídeo. Então, antes da gente seguir, eu já peço que você curte, comente e compartilhe esse vídeo e também se inscreva no canal, que me ajuda demais, beleza? Então vamos lá. A ideia aqui é mostrar quanto tempo também, em que eu investi, tudo o que eu fiz para conseguir juntar 300 mil. E vocês vão ver que é muito resultado daquilo que eu venho falando dos outros vídeos e dicas que eu dou. Então, eu acho que esse vídeo aqui pode ajudar muitas pessoas, porque o propósito dos vídeos que eu venho fazendo no canal é como se fosse eu ajudando o meu eu lá do passado, né? Porque, como eu disse algumas vezes, eu comecei sozinho do zero, tive que estudar, aprender, ler livros, sem dica de pessoas, porque ninguém ao meu redor sabia fazer isso. Então, teve muitos erros e acertos aqui que eu posso compartilhar para quem está começando. E se você não sabe quem eu sou, eu ainda não revelei minha identidade, mas o que eu compartilho aqui é que tem 10 anos que eu estou no mercado de trabalho, então eu comecei a trabalhar aqui em julho de 2017. Como CLT, eu já era estagiário antes, então tem 10 anos que eu estou no mercado e tem 9 anos que eu invisto. Comecei a investir em julho de 2017, a gente já está em agosto de 2026, então tem um pouquinho mais de 9 anos. Acredito que eu posso ajudar bastante. E a primeira coisa que a gente traz aqui desse vídeo é que eu demorei 5 anos para juntar esses 300 mil. Pô, beleza, mas como que eu fiz isso? Então bora lá que eu vou explicar para vocês. A primeira coisa que eu trago aqui é como que foi essa curva. Eu fiz esse vídeo também de 100 mil, e eu parei aqui o vídeo, né? E aí agora eu vou mostrar como que foi a curva para os 100 mil. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui de patrimônio é que o começo, e aqui repara que não tem nem 2017, né? Tem pelo menos aqui, se eu comecei em julho, então tem 6 meses aqui, que era menorzinho ainda. Então a curva, ela é lenta mesmo. E vai chegar uma hora que ela vai começar a crescer. E eu vou mostrar para vocês o que que aconteceu aqui, né? Dos 100 mil para os 300 mil, que foi um período menor, né? Se a gente olha aqui em questão de tempo, ó, foi muito menor do que o período que eu demorei para juntar 100 mil. E vocês já viram muitos YouTubers falando disso, né? Cara, os 100 mil ele demora mais e depois os 300 mil é mais rápido. E é mesmo. Então, um ponto importante aqui, né, para entender, porque isso vai conectar por que é mais rápido para mim. Em 2017, eu estava com 24 anos. Então, eu era mais novo e tinha toda uma carreira pela frente aqui para conseguir fazer esse patrimônio crescer. Mas eu ganhava muito pouco aqui nesse começo, muito pouco mesmo. A sorte é que eu escolhi uma área que depois ela viria a ficar boa, porque quando eu comecei ela não estava boa, que era a área de TI. Então, aqui eu entrei como desenvolvedor, né, no comecinho de 2017, fiquei como desenvolvedor por um ano mais ou menos só. Foi até junho ali de 2018. Mas quando eu era estagiário, eu também era desenvolvedor, né? E aqui eu mudei para uma carreira de negócio. Mas podem ver que assim, eu mudei para carreira de negócio e mesmo assim demorou um tempo para isso aqui melhorar. Mas qual que é o principal ponto aqui desse slide, né? Que o crescimento de patrimônio ele foi fruto do trabalho e investimento constante mês a mês. Então, mês a mês eu investindo. E aí aqui a gente tem mês que, pô, evolui muito pouco, né? Tem meses que os saltos são maiores, tem meses que não. Aí depois a gente tem a mesma coisa, meses aqui onde o salto é maior. Aqui tem um declínio, ó. O patrimônio não fez assim, ó. O patrimônio não continuou fazendo isso aqui, né? Ó. Ele fez, deu uma certa caída aqui. Depois ele voltou a subir. Por quê? Porque nesse período aqui a taxa Selic ela começou a subir demais. Aqui, ó, ela estava perto aqui, a taxa Selic estava caindo e aqui ela voltou a subir. E nessa subida aqui eu tinha comprado algumas ações. E essas ações, elas assim, derreteram. Perderam muito valor. E aí foi a primeira tacada que eu tomei de renda variável que para mim não valeu a pena. Tem um vídeo que eu falo em algum momento ali do canal. Se eu tivesse investido 6 anos no CDB, seria muito melhor do que eu ter feito o que eu fiz de investir aqui em algumas rendas variáveis. Assim, eu teria ganhado tempo. Mas enfim, pelo menos eu aprendi alguma coisa. Mas se eu tivesse que dar uma recomendação para vocês, é que nos primeiros anos,
e vocês vão ver esse dado mais para frente ali que eu vou mostrar, o maior esforço vem de você. Então não faz muito sentido você ficar caçando renda variável, ficar girando patrimônio. Escolhe lá um banco. Ah, qual banco? Cara, Nubank. Pode ser Nubank, pode ser Itaú, pode ser Santander, pode ser Bradesco, pode ser Mercado Pago, qualquer banco do Tier 1 lá do Banco Central. Qualquer um. O S2 também é bom, o Tier 2 do Banco Central, que o Nubank está aqui no Tier 2. Qualquer um desses bancos são minimamente confiáveis. Pega um CDB lá 100% e joga lá. E fica, até você chegar em R$ 500 mil. 500k aqui, ó. Esse 5 tá feio, mas 500k. Até você chegar a 500k. Por quê? Porque isso aqui depende mais de você. Fora isso, a chance de você perder dinheiro é muito grande, porque vão ser poucas pessoas que vão conseguir destoar ali e achar as melhores ações. E vou falar para vocês, né? Na minha época, a moda, né, aqui em 2018, 2019, estava muito pessoal falando de fundo imobiliário e as ações mesmo. Ações, investir em ações. Agora já vou falar para vocês o que, que é a moda da vez e vocês vão ver que vocês vão concordar comigo que vocês estão doidos para aprender a investir. ETF mundial. ETF é a moda da vez. É investir em ETF, porque fazer stock picking é ruim. Cara, tem vários benefícios mesmo, mas isso aqui, ó, eu garanto, no longo prazo aqui, que você é o maior responsável, não vai fazer a menor diferença na sua carteira. Se você faz igual eu faço aqui, de computar mês a mês tudo e pegar o dado, eu tenho certeza que não vai fazer nenhuma diferença para 90% das pessoas que investem. Então, tem que ter um controle emocional muito grande para você não fazer besteira com seu dinheiro e ficar tentando achar um investimento da vez que não vai adiantar nada. Então, essa é uma das dicas também. Eu sei que muita gente tem dificuldade de seguir, porque é difícil mesmo, falar é muito fácil, mas fazer é muito difícil. Mas isso aqui vai te poupar alguns meses ali de perdas negativas. Mas enfim, vamos seguir aqui para o nosso vídeo. Então, beleza, eu tenho ali o crescimento do meu patrimônio, né? A gente tem aqui a curva, então aqui teve um crescimento. Para o patrimônio crescer, eu tive que aportar mais. Né? Uma coisa que é importante, qual que é a conta de patrimônio? Patrimônio é receita menos o gasto. Que aí, isso aqui, ó, a gente traduz em quanto você vai investir. Né? O patrimônio é investimento vezes a renda vezes o tempo, na verdade. Né? O tempo aqui escalável. Mas o que manda aqui no patrimônio é você aumentar os seus ganhos e diminuir os seus gastos. É o que eu falo em todos os vídeos. Para ficar rico é simples, é só fazer isso aqui. Se você quer juntar R$ 1 milhão, você só tem que fazer isso aqui. E aí qual que é o ponto? Beleza, como é que aconteceu comigo aqui? Em 2019, em 2018, eu consegui aportar no máximo até 5 mil. E depois esse negócio foi melhorando bastante. Ó. Olha só o que aconteceu aqui. Ó. E aí o que eu posso contar de legal? Em 2019 eu abri uma empresa e em 2021 aqui eu troquei de emprego. Então, o que aconteceu é que em janeiro de 2020 até dezembro de 2020, eu estava no emprego antigo com a minha empresa. Então, eu tinha uma rendinha aqui, ó, que eu não conseguia aportar mais de 8 mil. Às vezes aqui teve mais de 10 mil, ó. 13º. Pode ver que os dezembros, eles sempre têm um pouco distoante, ó. Dezembro e janeiro, ó. Aqui inclui 13º, provavelmente férias. Aqui 13º. Então, eu sempre investia. Então, tudo que eu podia fazer para investir, eu fiz. E aí chegou aqui em abril de 2021, eu mudei de empresa. E como eu mudei de emprego, acabou que eu consegui ganhar mais. E ganhar mais, o que eu fiz? Aportei mais. Eu comecei a investir mais, eu não comecei a gastar mais. Tem um vídeo meu que eu não lembro exatamente se ele vai sair antes ou depois desse aqui, mas que mostra como é que foi minha proporção de gastos ali com receita. E essa época aqui, ó, eu comecei a economizar muito, porque estava na pandemia ainda, e eu fui morar com meus pais. E acabou que os meus gastos foram extremamente reduzidos, e eu aumentei minha receita e eu aproveitei para investir. Então eu consegui juntar 300 mil em 5 anos. Por quê? Porque eu aumentei a minha receita e mantive o meu gasto. Aí eu consegui juntar muito mais rápido R$ 200 mil para completar entre os 100 e 300 mil do que eu demorei para juntar 100 mil a minha vida toda. E como eu estava no começo da minha carreira, no começo da carreira você vai fazendo isso aqui mesmo, você vai melhorando seu salário. Você está com 24 anos, o pico ali do seu salário vai ser lá nos 50 anos, mais ou menos, ou 45. Depende aqui de como você seguir no mercado, né? Mas meu salário só vai crescer ainda. Eu estou com 33 anos de idade hoje. A minha expectativa é que cada vez mais meu salário vai aumentando. Mas enfim, seguindo aqui para a nossa parte do aporte, tem uma parte aqui embaixo que é
o que, que aconteceu com o mercado também, né? Então, olha só que duas coisas interessantes que aconteceu com o mercado. Aqui, os meus rendimentos, eles eram insignificantes perto do tamanho dos meus aportes. Olha só a diferença de tamanho aqui versus quanto que eu aportava. Então, faz sentido eu ficar buscando ETF da vez? Não, põe em renda fixa, não vai fazer diferença nenhuma. Você só precisa conseguir acumular e não perder dinheiro. E aí, em janeiro de 2020, março de 2020, olha o que aconteceu. Isso aqui foi o efeito pandemia. E eu não tinha quase nada de renda variável, nem lembro, mas eu tinha pouco. E mesmo assim, eu perdi muito. Eu perdi quase um mês inteiro de aporte, muito mais que os outros anos. Olha só o tamanho da barra aqui. Então, isso aqui eu tomei assim muito prejuízo. Mas depois, nos outros meses, pô, eu ajustei a rota e consegui fazer uma grana. E aí veio 2021, que me atrasou bastante também. O que, que eu fiz? Eu esqueci aqui que renda variável perde, né? Eu ainda estava aprendendo e comecei a aportar de novo. E aqui nessa época eu comprei uma ação que eu não deveria ter comprado. E aí o que, que aconteceu? Ela pesou na minha carteira, porque eu comprei na época, eu lembro mais ou menos, foi uns 20 mil reais. Eu comecei a ganhar um dinheiro bom com ela. Ó. Isso aqui foi muito fruto dela. Mas aí o mercado teve aquele boom, a taxa Selic aqui, não sei se vocês lembram, né? Tava 2%, 3% e começou a subir assim, que foi parar lá em 14%. E isso aqui fez o mercado de ações assim derreter, fundo imobiliário derreter. E até hoje a gente está sofrendo isso. Então, tem 5 anos que a taxa de juros meio que não voltou. Desde que ela subiu para 14, 15%, ela não voltou abaixo de 10%. Então, tem 5 anos que os juros estão muito altos. E aí minha carteira até hoje sofre disso, né? Então, é importante você entender esses ciclos de mercado também. Por isso que eu sempre falo, renda fixa, com os juros reais que o Brasil tem, e trazendo aqui, qual que é a diferença de juros real para juro nominal? Né? Isso que é importante também. Juro nominal é o que está na Selic hoje, que é 14%. Juros real é, de forma simples, essa taxa aqui de 14% menos a inflação, o IPCA. E aí, quando você olha o juros real do Brasil, ele é 9%, mais ou menos, tirando aqui 5% do IPCA. 9% mas enfim, 9% de juros real é o maior juros do mundo. Não tem nenhum país que paga um juros igual esse. Pode procurar aí, não tem. Dito isso, para que você vai ficar colocando em ações e ETF que você não conhece? Põe lá no CDB 100%, LCI 90%. Tem um vídeo que eu expliquei de LCI, porque com invisto e tal, que é muito legal. Mas não faz sentido, entendeu? Você se propôs esse risco. E depois eu vou mostrar outra coisa porque que não faz sentido também, mas vamos seguir aqui. Que já vem na sequência. Por que, que eu falo que não faz sentido? Olha o meu patrimônio, o que, que aconteceu. De 60 meses que eu trabalhei, 5 anos, eu demorei 5 anos para juntar 300 mil. De 5 anos, o dinheiro que eu juntei, que eu consegui guardar, foi 316. O que o mercado fez comigo foi me dar menos de 18 mil. Por quê? Porque eu investi em lugar que eu tomei prejuízo. Fundo imobiliário, ações. Ah, mas você não soube investir direito. Cara, eu tinha várias ações boas. Itaúsa, Banco do Brasil. Banco do Brasil não sei se eu tinha. Eu sei que eu tinha Itaúsa, Taesa também. Acho que são as duas mais antigas da minha carteira. Mas enfim, qual que é o ponto aqui? Se eu tivesse pegado isso aqui tudo e colocado em renda fixa, por mais que ela estivesse em 2% na época, cara, talvez eu tivesse aqui 350 mil. Talvez não, tá até menos, porque eu tinha pouco. Mas eu teria uns 340 mil, bem provável. Então, em vez de menos 18, eu estaria mais 18 aqui, ó. Assim. Então, qual que é o ponto aqui? Acho que aqui tem uma lição muito grande. Foi 5 anos, certo? E eu falo isso muito lá para pessoas no Reddit. Tem 5 anos aqui de investimento. Veja que não faz diferença. Ah, eu vou escolher. Tipo, a dúvida do pessoal não faz diferença. Pessoal, estou começando agora e me dê dicas de onde investir. Aí vem boas pessoas lá e falam, cara, coloca no Tesouro, coloca no LCI, no LCA, coloca no CDB. E é isso. É só você fazer isso. Não tem por que você ficar procurando o investimento da vez, porque no começo, independente de quanto você ganha, os 6 primeiros anos, o maior motor da sua carteira, do seu patrimônio, é você. Então não faz diferença em o que você escolhe. Eu vou repetir isso várias vezes, porque isso tem que ficar guardado na sua cabeça, tem que virar quase um mantra ali. Ó. Não faz diferença o tipo de investimento e a rentabilidade. Eu que sou o meu motor nos 6 primeiros anos. Dito isso, não vou me arriscar, ou se eu for me arriscar, vai ser com muito pouco para eu tomar o menor prejuízo. E assim, no final das contas, apesar de tudo, o prejuízo foi pequeno ainda aqui. Não chegou a ser algo monstruoso não chegou a ser nem 10%. Foi o quê? Foi 5% de prejuízo que eu tomei aqui.
né, de pegar o montante ali. Então, assim, é aceitável, não cheguei na ruína. Agora, imagine se isso aqui tivesse só em renda variável, metade. Com certeza, eu tenho certeza absoluta que eu estaria com menos dinheiro. Então, acho que é a principal dica para vocês aqui. Acho que é isso. É assim, o que que você faz com 300 mil? Cara, onde você investe? O que que você fez? É isso aqui, ó. É evitar perder. Se você conseguir fazer, melhor. Bom, seguindo, em o que que eu investi, né? É legal aqui, ó. Eu fiz essa visão que, igual eu falei, né? Eu tenho a planilha lá, que eu olho tudo. Eu vou trazer a parte de gastos também para vocês verem que é muito importante, né? Onde que eu coloquei meu dinheiro? Pô, antes, pode ver aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Que nesse começo aqui, ó, até 2019, até 2020, eu não tinha perda praticamente. Vamos ver o que que aconteceu aqui, porque nem eu lembro. Pô, então basicamente eu investia em renda fixa e previdência da empresa lá que fornecia. E aí depois eu comecei, em 2019 eu lembro, eu comprei, acho que uma das minhas primeiras ações que eu comprei foi a Ambev, eu nem tenho ela hoje mais, eu vendi. Mas aí ó, eu comecei a aportar em renda variável. Aí aqui eu comecei a aportar em renda variável, tá vendo? E logo mais eu acho que eu parei de aportar em renda variável, eu saí da empresa lá, vendi, passei isso aqui para renda fixa, né? Investi um pouco internacional em 2021 e rapidamente as ações se tornaram aqui é bolsa, tá? Tá fundo imobiliário e ações, não é só ações. Isso aqui já transformou menos da parcela ali que tinha antes. E tem um ponto aqui também. O dólar aqui, eu lembro que ele deu uma variada, ele começou a cair. Eu não lembro exatamente, mas eu lembro que eu olhava tudo, eu fazia a conta quanto que eu tinha em dólar, multiplicava e eu estava eu não lembro se é o dólar que estava caindo ou se as ações americanas também estavam caindo. Tava tudo ruim nessa época aqui de 2021, 2022. No entanto que começou um monte de layoff depois. Então, assim, eu me lasquei muito. Mas seguindo aqui, e aí o que, que eu comecei a fazer? Quando eu comecei a perder, eu falei assim, cara, a renda fixa para mim tem que ser entre 60%. Tem que ser nisso aqui que eu tenho que mirar. Hoje eu já estou querendo chegar em 70%, tá? Eu já não acho que vale a pena, dado quando eu comecei a montar esse canal aqui, eu comecei a ver esses dados, que tipo assim, eu sabia, mas eu não estudava tanto a fundo. E eu comecei a ver o que, que aconteceu comigo. Hoje eu já defendo 70%. Para mim é 70% em renda fixa. Ah, mas a taxa Selic vai cair para 2%. Não tem problema. Eu prefiro não perder do que ficar rodando patrimônio. Mas isso aqui é o que eu busco hoje. Vamos ver depois nos vídeos de 500 mil, 800 mil que eu vou fazer também, como é que foi evoluindo isso. Mas bom, para quem tem a curiosidade, o que, que eu fiz e onde eu investi foi isso aqui, ó. Então, isso aqui foi a minha cagada, ó. Não valeu a pena. E isso aqui, se eu tivesse feito e aumentado, continuado, se eu tivesse mantido aqui ó, em 80%, certamente eu teria feito 300 mil mais rápido. Bom, vamos seguir aqui. Então, aqui é os rendimentos, né, da carteira. Quando eu tinha mais patrimônio, eu perdi mais dinheiro. Então, mesmo eu tendo ganhado aqui, eu tinha pouco dinheiro. Então, esse aqui foi ter perdido aqui, como eu tinha mais patrimônio, em termos de porcentagem, afetou mais a carteira para ficar aqueles menos 18% lá. Então, tem que tomar cuidado. E aí aqui eu acho que vem legal, que a gente pode falar como que foi a como que eu ganhei dinheiro, né? O que que eu fiz? Então, igual eu falei, eu sou formado na área de TI, um dos cursos ali pode ser ciência da computação, sistema de informação. Eu comecei como dev e aí aqui em 2017 estagiário, né? Quando eu estagiário eu ganhava 1.600, eu acho, por mês. Era mais ou menos. O estágio podia pagar até 2.000, mas eu só estagiava 4 dias, aí eu ganhava 1.600. Aí eu comecei aqui ganhando bruto uns 3.800 e ficava líquido 3.200 por mês. E aí em 2018 eu mudei de área aqui na mesma empresa, para a área de negócio. Aí eu comecei a ganhar um pouquinho melhor. E aí em 2019, que eu já estava com esse salário um pouquinho melhor, eu tive mais ou menos a mesma rentabilidade aqui, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu, porque um ano foi um pouquinho menor que o outro. Ah, lembrei. Em 2020, não lembrava disso. Em 2020, quando teve a pandemia, teve a empresa que eu trabalhava, ela meio que afastou as pessoas por uns 3 meses e a gente teve que pegar um salário lá do INSS. Acabou que nos 3 meses ali da pandemia, eu acho que foi maio, junho e julho, ou abril, maio e junho, alguma coisa assim, a gente ficou meio pelo INSS. E aí deu uma reduzida aqui na receita. Mas aí eu já tinha começado a empreender em 2019, né? E aí em 2021 eu mudei de empresa, fui para uma empresa que tinha um fluxo
de TI mais avançado, assim, algo mais parecido com o mercado e pagava melhor também. E aí meu salário aumentou, né? Porque eu fui para um cargo melhor e tudo mais, e aí eu fui crescendo nessa empresa. Então meu salário aqui também foi aumentando. E nesse meio tempo eu empreendi também, então eu consegui aumentar as minhas receitas, ó. Olha só, consegui ganhar ali um bom salário, que basicamente isso aqui virou aporte extra. Então, para quem está começando, aumentar a renda é fundamental. Se você não aumenta a sua renda, você demora a juntar aqueles 300 mil em 5 anos. Se eu não tivesse feito isso, ó, aqui a gente já tem 100 mil a mais. Então eu teria 200 mil em vez de 300 mil. Então, em 5 anos, geralmente para quem só é CLT e está começando, você demora muito tempo. Você demora mais ou menos uns 4 anos, 5 anos para juntar 100 mil. E depois uns 8 anos para juntar 300 mil. Então eu demorei 5 anos porque eu encurtei esse caminho porque eu consegui aumentar minha renda. Então foi isso que aconteceu aqui. Então, se você quer juntar 300 mil rápido, você tem que conseguir ou aumentar desproporcional a sua renda, o que é difícil, porque eu estou no mercado de tecnologia e tinha os melhores salários assim, e mesmo se você está numa empresa de São Paulo que paga muito bem, igual no Nubank, que eu já falei algumas vezes, o seu custo de morar em São Paulo também é mais alto. Então, nunca morei em capital. E aí melhora bastante ali e me deixa aportar, né? Então, cara, você tem que se esforçar, senão vai ser mais lento mesmo. E mesmo assim demora. Eu consegui fazer 300 mil reais em 5 anos. Então, assim, pensa daqui, hoje, você vai começar hoje, 2026. Cara, é só em 2031 que você vai ter 300 mil. É tipo, é o preço de uma casa ali, um apartamento ou um carro muito foda. Então, assim, com 300 mil você não aposenta. Inclusive tem gente falando, várias pessoas comentando, né? Pô, com 300 mil, 500 mil você já sente liberdade? Cara, não sente. Vou te falar que hoje, para mim, o meu número, para eu falar assim, cara, agora eu consigo fazer tudo o que eu quiser sem depender zero do meu emprego, zero. É 3 milhões. Para mim, tá? Mas isso aqui é para eu viver no ultra conforto. Eu nem ganho isso hoje, de pegar aqui 10% dá 30 mil, eu nem ganho isso hoje. Mas é um número que eu falo. É esse número aqui que vai me dar tranquilidade de falar, não preciso trabalhar mais. Com o que eu tenho hoje, eu já tipo assim, estou independente financeiramente, está tranquilo. Mas eu vou ter que continuar trabalhando, porque não vai dar, senão uma hora eu vou consumir desse patrimônio, né? Então eu não tenho ansiedade mais, nenhum problema financeiro. Enfim, é bem tranquilo. Mas para falar assim, chega, deu, é só com esse número aqui para cima. Mas enfim, isso vai de cada um, né? Então, por exemplo, se você mora em capital e tem um custo de vida muito alto, 3 milhões não dá. Se você mora no interior sozinho, não tem família, não quer ter filho, vai ser só você e seu cachorro, cara, você não precisa disso tudo. Com 1,2 milhão ali, mais ou menos, você já fica bem pro resto da vida, não precisa se preocupar nunca mais. Então, isso aqui é muito relativo, mas estou trazendo ali detalhes de como eu penso e tudo mais. Espero que esteja sendo útil para alguém. E aí aqui está o segredo. Continuando aqui, né? Isso aqui que diz muito, que é o que, que eu tive que fazer. Não tem mágica, galera. Se você quer juntar dinheiro, você tem que economizar. Assim, no começo, eu falei isso em outros vídeos, no começo eu tive que não viajar, eu tive que cortar muito gasto bobo mesmo. Tipo assim, evitar pedir um lanche, evitar fazer as coisas para conseguir investir o máximo que dava. Eu tive muita sorte porque em 2021, 22 e 20 ali teve a pandemia e foi horrível para o país, horrível para a economia, horrível porque muita gente perdeu entes queridos, mas o fato de forçar ficar todo mundo em casa diminuiu drasticamente o meu custo de vida e eu voltei para casa dos meus pais. Então hoje eu não teria essa redução de custo porque eu já moro com a minha esposa, né? Então não tem como eu voltar para casa dos meus pais. Então o meu gasto vai continuar parecido. Mas nessa época que eu era solteiro, eu voltei para lá e economizei muito dinheiro. Então se você é novo e consegue juntar dinheiro, vale repensar seus gastos. Eu não estou falando para você voltar a morar com seus pais, mas é importante você encontrar maneiras ali de reduzir seus gastos. E aí, passando aqui rapidamente, né, em 2018 eu recebi 51 mil e consegui investir 40%. Então, quando você recebe menos, é mais difícil mesmo você investir mais. Então, olha só, aqui foi 38. Em 2019, eu gastei 60%. Eu não sei exatamente o que, que aconteceu aqui, mas. É porque eu tive gasto com o negócio também, né? Então, aqui, ó, teve gastos que eu tive quando eu abri a empresa. Mas eu recebi mais. Mas eu não lembro exatamente o que, que aconteceu aqui
por eu ter conseguido investir só 30% ao invés dos 40%, mas proporcionalmente aqui em termos de reais deve ter sido maior. E aí, 2020, já voltei para os 41%, os 40%, e aí na pandemia foi onde assim, 2021 que eu estava completo, né? 70%, porque aqui também eu tirei o gasto com o aluguel do apartamento e aqui também. Então, aqui eu comecei a ganhar mais e no meio de 2022 eu vim para morar com a minha atual esposa, né? Então, assim, mas o meu gasto continua, meu investimento continua em 70%. Se eu não tivesse feito isso aqui, eu não teria conseguido, porque, olha só, se o dinheiro de 300 mil veio 100% do que eu guardei, então eu tive que fazer muito esforço, certo? E aí o que eu fiz? Cara, eu comecei a guardar muito dinheiro. Então só dependia de mim. E se eu tivesse guardado mais aqui, ó, conseguido manter os 40% ou 50% aqui, ter sido mais econômico ainda, que talvez dava, talvez eu teria uns 350 mil, uns 50 mil a mais. Pô, isso faz diferença. Eu estaria mais longe hoje. Então, cortar gastos é o que vai te levar. Para quem está começando, não tem a renda extra, é rico, é o que vai fazer diferença. Sério mesmo. Aqui está o segredo. É cortar custo. Para quem é CLT, é cortar custo, porque você não tem renda extra, o seu salário não aumenta muito assim. E tem um ponto também que eu falei, e futuramente eu vou abrir, eu vou pensar uma forma de trazer minha planilha aqui para ensinar vocês como é a mentalidade, como que eu faço essa gestão. Porque, beleza, como que eu controlo esse gasto para ele ficar? O que que eu faço no meu dia a dia? Como eu consumo alguma coisa, como que eu computo isso, como que eu vejo, como isso concentra ali com meus investimentos. Então eu faço isso regularmente, então eu tenho muita disciplina, né? O segredo é mais a disciplina do que a planilha. Mas eu vou pensar uma forma de trazer aqui como que eu faço. Beleza? Um outro ponto aqui que é bem legal, né? Quanto cada etapa levou? Então, do 0 aos 100 mil, eu demorei 41 meses e do 100 aos 300 foi metade do tempo. Então, eu demorei metade do tempo para juntar 200 mil. Então, assim, foi basicamente 40 meses para juntar 100, 10 meses para juntar mais 100 e 10 meses para juntar mais 100. Então, vocês vão ver que minha jornada para os 500, eu vou fazer também, né? O vídeo dos 500 mil, 800 mil vai ser muito rápido. Vai estar lá uma diferença de poucos anos, né? Porque se eu demorei 5 anos para juntar 300 mil, tem 9 anos que eu invisto, eu já tenho um patrimônio de mais de 1 milhão, então vocês vão ver que daqui para frente foi muito rápido. Bom, então é isso, pessoal. Acho que esse vídeo eu trouxe bastante detalhes, insights ali, espero que vocês tenham gostado. E se você puder me ajudar deixando um like no vídeo, se inscrever no canal, pô, vai me ajudar demais, beleza? Então, gostaria demais de saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Vai ser um prazer interagir com vocês e até o próximo vídeo. Valeu demais. Até.